Agora, gravar. Um minutinho. Vai aparecer aí. Já gravando. Vou começar de novo, então. Eu sou a Ana Luísa, sou professora de pediatria da UEA. E aí eu estava falando justamente sobre a relevância do tema, porque muita coisa que chega para mim lá no ambulatório, que já deixou de ser feita, precisa ser feita pelos médicos da atenção básica, pela atenção primária. Então, a ideia é falar os pontos mais importantes e os gaps assim de intervenções e condutas que deixam de ser feitas, para que essas mães e essas crianças possam ter o melhor tratamento e que ele não necessariamente precisa ser feito pelo especialista, né? Eu acho que isso é um tema que tem que ser dominado por todo mundo que faz pré-natal, que atende gestante e que vai fazer a puericultura de crianças na rede básica, no interior ou aqui na capital. Então, o enfoque que eu quero dar é o que o médico da atenção básica precisa saber, tanto com relação à toxoplasmose gestacional quanto congênita. E, mais uma vez, eu queria agradecer a doutora Luciana pelo convite. Então, eu começo aqui com uma situação problema, que a Maria, de 23 anos, ela fez o seu primeiro exame sorológico na 16ª semana de gestação, e ela nunca tinha feito esse exame antes, né? Ela está completamente assintomática e ela recebeu o resultado da sorologia de toxo, que veio IgG positivo e IgM positivo. A médica lá da UBS solicitou um teste de avidez e encaminhou para o infectologista. O problema é que essa gestante nunca conseguiu atendimento com o infectologista no serviço de referência, e a médica da UBS não começou o tratamento, não fez nenhuma outra intervenção, e com 39 semanas a Maria entrou em trabalho de parto e nasceu um RN termo, baixo peso, com microcefalia. E aí eu quis falar justamente sobre essa a não conduta, né, durante o pré-natal, que é o que eu costumo receber lá no ambulatório. Então, algumas perguntas que ficam, né? Assim, qual é o significado dessa sorologia? Então, eu espero que no final da aula todo mundo tenha entendido como interpreta e o que quer dizer. Se ainda falta alguma informação para que aquela médica da UBS que fez o pedido de exame, mas não começou o tratamento, né? Se ainda faltam informações para que ela pudesse tomar alguma decisão, quais seriam os próximos passos? Quais outros cenários laboratoriais podem gerar dúvida durante a condução dessas gestantes no pré-natal? E quais os exames são responsabilidades da atenção básica, né? O que dá nisso tudo teria que ser o papel do infectologista ou se o próprio médico da atenção básica já poderia tomar as condutas. Então, por que eu queria falar sobre tóxico na gestação? A gente tem uma soroprevalência muito variável aqui no Brasil. Então, os estudos falam entre 31% e 91%, né, de soroconversão ou de toxoplasmose já com IgG positivo na gestação. E a gente sabe que a infecção materna primária é a maior causadora dos danos e da infecção para o feto na gestação. Então, a pessoa que já é imune, ela só vai oferecer algum risco para o concepto quando ela é imunodeprimida, nas reativações, né? Ou até quando a gente se reinfecta por uma cepa diferente. Mas isso é raro, então eu não queria focar nesses aspectos. Eu vou focar aqui principalmente na gestante que fez a soroconversão, né? Que teve a infecção primária na gestação. Então, qual é a importância, né? O risco de transmissão e o acometimento fetal, ele é inversamente proporcional. A gente tem aqui que no primeiro trimestre, quando a mãe se infecta no primeiro trimestre, a gente tem uma placenta muito impermeável, né? Então, a taxa de infecção fetal é muito pequena quando a gente compara com o final da gestação, mas as alterações, como a gente tem a organogênese, né? Toda a alteração morfológica que vai acontecer lá no primeiro trimestre, então, é uma infecção potencialmente catastrófica, né? A maioria dá aborto e os que não dão abortamento,
a gente vai ter aquelas alterações bem importantes, com microcefalia, corioretinite, chegando aí a 80% de alteração grave no primeiro trimestre, daqueles fetos que se tornam viáveis. A taxa de infecção vai crescendo muito, sendo maior que 80% se a infecção é mais tardia, mas aí a gente vai ter crianças mais assintomáticas, que do ponto de vista de condução clínica é o nosso maior desafio. Eu sempre falo lá para os alunos que aquela criança que nasce microcefálica, com petequia, essa até a mãe faz o diagnóstico, né? Mas quando a gente perdeu a oportunidade de fazer alguma condução na gestação, a gente não pode deixar de não pode perder mais uma oportunidade de fazer alguma coisa por aquela criança que nasceu assintomática e a gente tem que saber conduzir. Então, só lembrando um pouco da transmissão e do ciclo, né, do toxoplasma, o hospedeiro que mais contamina o ambiente são os felinos, né, os gatos, mas a gente tem roedores, pode ter outros mamíferos também que são portadores, né, dos taxoítas, e eles vão depositar esses taxoítas no solo, né, os oócitos, na verdade, no solo, eles vão se reproduzir, e aí você não precisa necessariamente ter um gato em casa, né? Mas você pode mexer com terra, então você pode fazer horta, jardinagem, você pode ter um filho pequeno que brinca na areia e daí, de repente, você vai lá, ou você, através da ingestão de frutas, né, mal lavadas, da alface, né, verduras, hortaliças de maneira mal higienizadas, ou carne crua, né? Lembrar que o sushi não transmite, né? Peixe não transmite toxoplasma, mas todo o resto transmite. A gente, na maioria das vezes, consegue fazer essa vinculação epidemiológica com algum fator ambiental, mas às vezes tem gestantes ou puérperas que chegam lá e a gente não consegue estabelecer um vínculo muito claro, mas elas se contaminaram durante a gestação. Então, o mais importante da gente saber aqui é que são aquelas gestantes que são IgG negativo e IgM negativo, ou seja, elas são suscetíveis, a gente precisa reforçar para elas o quanto é importante não se expor a esse tipo de risco. Então, não vai ficar mexendo no jardim sem se proteger. Se ela é cozinheira, né, e ela lida ali no dia a dia com alimentos crus e tem que preparar os alimentos, para ela ter bastante cuidado, e de maneira geral, para ela não se expor a essas atividades desnecessariamente, né? Então, nas gestantes, então nas mulheres, de maneira geral, quando elas se infectam, elas normalmente são assintomáticas, e aí daí vem o maior desafio, e daí também que é importante a gente pedir os exames nas horas certas, né? No primeiro trimestre, pedir aquela sorologia para a gente ver qual é a situação sorológica daquela gestante, porque geralmente elas não vão apresentar sintomas. Quando apresentam, são sintomas muito inespecíficos, que podem confundir aí com gripe, com dengue, então febre, mialgia, mal-estar, que a gestante já sente habitualmente, né, por estar cansada ali, mas pode ter dor de cabeça e linfadenopatias sistêmicas, né? Mas que também são mais infrequentes em adultos, elas são mais comuns em criança. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente tem normalmente exames diretos, que são pouco usados, e a gente vai reservar para situações em que a gente vai precisar fazer uma biópsia, uma cultura, ou eu posso até pedir o PCR, mas a gente só vai usar, por exemplo, o PCR no caso da gestante, no líquido amniótico, principalmente no SUS, né? Então, os exames diretos a gente não usa de forma comum. E quando é que o que a gente vai usar mais no dia a dia, né? São os exames indiretos. Aí, só falando um pouquinho ainda dos exames diretos, do PCR no caso, a gente vai pedir, após as 18 semanas, a aminocentese daquela gestante, né? Para a gente ver se o líquido amniótico já foi ou não foi contaminado pelo toxoplasma. Lembrar que a sensibilidade varia muito, até porque vai variar de acordo com o momento da infecção da mãe,
e ele pode dar um falso negativo, dependendo do momento em que a gente faz. Acima de 33 semanas, a sensibilidade cai muito, então já não é mais recomendado. Lembrar que a amniocentese ela é um procedimento que pode ter riscos, né, para a gestante e para o bebê, mas que se ela é bem feita e bem indicada, ela vai ajudar muito na condução dos casos, né? A ANS incluiu no rol dos procedimentos, né, a partir de 2019, e no SUS a gente sabe que faz. E aí o maior desafio, então, daquela gestante que vai ser conduzida no pré-natal, realmente é a interpretação das sorologias. As sorologias são exames indiretos, né? Então, eu não estou procurando o toxoplasma ali naquela gestante, eu estou procurando o anticorpo que ela produz uma vez que ela foi infectada. Então, saber interpretar as sorologias e entender o que a gente está pedindo quando a gente pede uma sorologia, eu acho que é o ponto fundamental e eu vejo que é a maior dificuldade, tanto do aluno quanto do médico, que não está acostumado a lidar com esse tipo de exame de maneira geral. Então, primeiro a gente tem, primeiro que vai positivar, o primeiro marcador sorológico que positiva naquela gestante que se infectou é o IgM. Ele é detectado a partir do 7º dia, então por isso que a gente fala que, assim, se a gente está suspeitando de dengue, de HIV, de toxo, no caso, e você vai pedir um exame sorológico, não adianta você pedir no primeiro dia de sintoma, porque ainda não deu tempo do seu corpo reconhecer e começar a produzir anticorpos com relação àquela infecção que a gente está falando. Então, a partir do 7º dia, ela já começa a se elevar, indica infecção aguda, mas ela pode, a gente tem casos em que o GM pode persistir aí até por 1 ano ou mais. Então, normalmente, ela indica infecção aguda, mas ela não necessariamente se trata de uma infecção aguda. Por isso que a gente tem que entender o contexto e o que a gente está pedindo. A IgA também, ela vai se positivar antes do IgG, a gente vai detectar a partir de 2 semanas. Ela também é um complemento quando a gente quer fazer uma avaliação de quadros agudos, mas ela cai mais cedo do que a IgM. E o IgG, que a gente chama que a gente chama atualmente, né, de cicatriz sorológica, porque uma vez que ele sobe, ele já é um marcador mais tardio também, depois da 2ª semana, e ele normalmente tende a se manter positivo, mesmo em níveis baixos, para o resto da vida, né? Então, ele indica que a gente já teve contato com aquela doença específica que a gente está buscando. E aí, aqui eu trouxe para a gente entender o porquê que a gente está falando de marcador agudo, marcador crônico, e como é que a gente interpreta. Depois eu vou passar cada cenário especificamente, mas aqui, né? A gente sabe que o IgM e o IgA vão positivar entre 7 a 14 dias, então eles são os primeiros a positivarem. E depois o IgG, a partir da 2ª semana, então no meio do primeiro mês ali, ele vai começar. E aí, então quando a gente tem IgG e IgM positivo, a gente está falando normalmente de uma infecção que acontece assim, se a gente for levar a cabo, né, quando é que o IgM abaixa, a gente está falando de uma infecção que aconteceu aproximadamente há 3 meses, né? Se a gente está olhando só uma foto de um exame específico de IgG e IgM positivo. Quando a gente tem só o IgM positivo e o IgG negativo, a gente pode estar falando de uma infecção que está começando. Então, antes aí dos 14 dias. Mas a gente sabe que a gente pode ter falsos positivos para IgM. Então, lembrem bastante aqui dessa foto, porque eu vou falar bastante disso daqui para frente para vocês interpretarem os casos práticos no dia a dia, tá bom? E aí, então, quais são os exames possíveis? Então, estou pensando naquela gestante que chega no pré-natal e vai pedir o primeiro exame dela, seja lá em que semana a gente começou esse pré-natal. Estou falando de uma situação ideal no primeiro trimestre, né? Então, a mãe pode ser IgG negativa e IgM negativo. Aí eu estou falando de uma mãe suscetível que nunca teve contato com toxoplasmose. E essa mãe aqui a gente tem que ter muita atenção, porque, afinal de contas, a gente não quer que ela se infecte na gestação. Se ela quiser se infectar depois, tudo bem, mas na gestação a gente vai ter um problema sério aí com esse bebê. Então, a gente tem que reforçar
ela tem que fazer sorologias, né? O Ministério da Saúde fala, né, mensal para essa que está suscetível, mas a gente sabe que não acontece. E no particular também a gente pode fazer mensal para a gente ficar de olho nessa mãe se ela não vai soroconverter em algum momento. A gente pode ter uma situação também que é bem comum, que é o IgG positivo e o IgM negativo. Nessa mãe, na maioria das vezes, eu estou tranquila, a menos que ela seja uma mãe HIV ou uma mãe que se expõe muito a situações em que ela pode se reinfectar. Mas eu acho que isso é uma exceção e a gente não vai tratar disso aqui, se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta específica com relação a isso. Mas, de maneira geral, essa mãe a gente fica tranquila, mas reforça ali os cuidados com higienização das mãos, lá, limpar bem os alimentos e etc. Aí aqui é onde gera mais dúvida, pessoal. São essas duas linhas que eu vou falar bastante agora, que é quando a mãe chega com o primeiro exame IgG negativo e IgM positivo. Então, aqui a gente está diante de duas situações possíveis. Ou uma infecção bem aguda, lembrar que o IgG começa só a ficar positivo a partir da segunda semana e o IgM já a partir da primeira, então a gente pode estar diante de uma situação que acabou de ocorrer a infecção, ou a gente está diante de uma infecção, que é de um quadro que é um falso positivo para o IgM, que pode acontecer. Ah, Ana, como é que a gente diferencia um do outro? A gente tem que repetir essa sorologia no intervalo aproximadamente de 4 semanas. Por quê? Porque se eu estou diante de uma infecção que a gente tinha acabado de pegar, esse IgG necessariamente vai positivar nesse segundo exame. Então, a gente está naquela fase da ascensão do IgG e da ascensão do IgM. E se a gente repete o exame e continua negativo o IgG, aí a gente está diante de um falso positivo do IgM e fica tranquilo e vai continuar seguindo aquela gestante, como no primeiro caso de IgG e IgM negativo. Tá bom? E o segundo caso, que também gera muita dúvida, mas que eu vou falar com mais detalhes nos próximos slides, é esse aqui, IgG positivo e IgM positivo. Nós estamos provavelmente falando de uma infecção que está acontecendo a partir mais ou menos da segunda semana, que é quando o IgG e o IgM já estão positivando, né? Então, aqui a gente vai ter que, é o que causa maior confusão com relação ao teste de avidez. Aí, então, eu vou falar especificamente de cada caso aqui para ficar bem claro para todo mundo, né? Quando a gente tem IgG antes das 16 semanas, e por que é importante vocês entenderem que eu vou interpretar essas sorologias aqui antes das 16 semanas? Porque quando a gente está falando de teste de avidez de IgG, existe um ponto de corte, eu coloquei um gráfico um pouquinho mais lá na frente, que mostra o quê? Que o IgG, quando ele é recente, ele tem uma baixa avidez pelo aquele antígeno que ele tá ligado. Né? Ele é uma infecção que é recente. Então, não deu tempo daquelas imunoglobulinas se super especializarem e firmarem vínculos melhores com aquele antígeno. Então, por isso que a gente fala que é uma baixa avidez. Baixa avidez quer dizer infecção recente. E por que eu estou frisando que é muito importante a gente ver que é uma gestação antes de 16 semanas? Porque se a gente pensar que essa baixa avidez está refletindo uma infecção mais ou menos há 3 meses, quando eu estou falando de uma infecção, de uma gestação antes das 16 semanas, eu estou falando de uma infecção que está acontecendo no início daquela gestação, e como eu falei lá no segundo, terceiro slide, quanto mais precoce a infecção, menor a chance de transmissão, mas mais catastrófico é o desfecho. Então, aqui faz sentido eu pedir a avidez, porque depois de 16 semanas, quando eu estou falando, por exemplo, de uma mãe que soroconverteu com 30 semanas, não faz sentido eu pedir a avidez, porque vai refletir os 3 meses, ela já estava grávida, aconteceu durante a gestação, e aí não vai mudar a minha conduta. Então, lembre-se sempre que a avidez só vai ter sentido a gente pedir no primeiro trimestre, depois não faz sentido.
E aí eu falo, vou ser bem chata com isso, porque eu pego o gestante, pego o RN, na verdade, que eu vou atender, que ficaram esperando a avidez sair, ninguém fez nada e perderam a oportunidade de fazer por um exame que nem precisa, assim, não vai ter valor, né? Eu sei que aqui na Secretaria Municipal é um exame que na hora que deu positivo o IgG e IgM na toque, independentemente do trimestre, a avidez vai sair junto. Mas é só para vocês saberem que você não precisa dela depois das 16 semanas, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho IgG positivo e IgM negativo, o que a gente vai fazer? Ops, calma aí. Aqui, ó, que eu estava falando para vocês da curva de avidez. Eles fizeram estudos, né, que mostraram que a gente vai considerar abaixo de 30% a avidez, e ela reflete aqui exatamente esse tempo de 3 meses. Depois disso, quando é uma avidez indeterminada ou alta, a gente não sabe quando que aconteceu, mas já passaram os 3 meses, tá bom? Não sei se eu fui muito clara, porque eu fui e voltei, mas depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me avisam. Então, vamos lá interpretar caso a caso. Quando eu tenho uma mãe, antes de 16 semanas, que chega com IgG positivo e IgM negativo, a gente não precisa repetir a sorologia de tóxico e só orientar medidas de prevenção com relação a essa infecção. Aqui, onde gera mais dúvida e a maior quantidade de erro na condução. Quando eu tenho uma mãe antes de 16 semanas, então que milagrosamente conseguiu fazer esse pré-natal aí no primeiro trimestre, conseguiu que vocês pedissem o exame, ela conseguiu realizar e conseguiu pegar esse exame. É muito difícil acontecer tudo isso junto. Eu tenho uma possibilidade de infecção naquela gestação. Vamos lembrar lá do gráfico que eu mostrei no começo da aula. Então, o que eu tenho que fazer? Poxa, não sei se é prévia, se é antiga, se é atual, não interessa. Você vai proteger aquele concepto iniciando imediatamente a espiramicina. Não deixem de fazer isso, porque a espiramicina vai fazer o quê? Vai proteger aquele concepto, vai proteger que o toxoplasma gondii passe a barreira placentária e infecte aquele feto, se já não aconteceu, né? Antes de você conseguir pedir o exame. Aí, vamos lá, chegou a avidez. É uma avidez forte ou alta? É uma provável infecção anterior à gestação. Então, eu posso interromper a espiramicina, manter o pré-natal habitual, e aí eles pedem que a gente faça um eco, né, um ultrassom morfológico, para ver se já não teve nenhuma alteração nesse bebê, tá bom? E se a avidez vem fraca, vem baixa? A gente está falando de uma provável infecção dentro do primeiro trimestre, a gente vai manter a espiramicina, vai notificar e vai encaminhar para o pré-natal de alto risco. Essa mãe aqui, quando ela tiver com 18 semanas, a gente vai indicar a miniocentese e os ultrassons obstétricos mensais, para a gente ver qual foi o desfecho daquele bebê. A gente sabe que ultrassom mensal obstétrico no SUS, pelo menos na minha realidade, eu não acho que é uma coisa que acontece. Malemar, elas conseguem fazer os habituais. Mas pensando que a gente tem que informar e tem que oferecer o melhor para aquele paciente, a condução é essa. Fazer a miniocentese, o ultrassom obstétrico mensal, e se você evidenciar já a infecção fetal, a gente troca a espiramicina pelo esquema tríplice de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Por quê? Porque a espiramicina ela só serve para evitar a transmissão para o feto. Uma vez que você já documentou que isso aconteceu, você vai tratar essa gestante até o final da gestação, porque isso é uma tentativa de prevenir os desfechos piores naquele feto, tá bom? Não é uma tentativa de tratar a gestante. A gente não está preocupada com a gestante, porque a gente sabe que o adulto imunocompetente, normalmente, ele trata a infecção sozinha. A gente está olhando para esse bebê, tá? Se você não tem evidências de infecção fetal, você vai manter a espiramicina até o parto. Eu acho que do ponto de vista prático, na dúvida, a gente, ou se vocês não têm como evidenciar se aquele feto foi ou não infectado, o ideal é
colocar o esquema tríplice para prevenir, para minorar, né, os problemas daquele conceito. Então, essa é a conduta. E aí? E quando a gente tem, nessa gestante de 16 semanas, um IgG negativo e um IgM positivo? A gente está diante de uma situação que podem ter duas interpretações. Ou a gente pode estar começando a ver aquela infecção, lembra que o IgM sobe mais cedo, ou pode ser um falso positivo do IgM, que pode acontecer em algumas gestantes. Aí o que a gente faz? De novo, gente, não tem que ficar esperando confirmar. Quanto mais a gente demora, pior é para o feto. É muito melhor a gente começar a tratar uma mãe e depois suspender do que a gente deixar de tratar e esse feto se infectar. Não faz mal para a gestante, não faz mal para o feto, e é uma medicação que muda a vida da criança, né? Então, comecem a espiramicina. Isso não é uma conduta que tem que ser feita pelo infectologista, muito menos pelo infectopediatra, né? Então, comecem a espiramicina e vocês vão repetir aquela sorologia em 2 a 3 semanas. Porque daí, o que acontece? Se positivou IgG e IgM, a gente vai fazer a mesma conduta que a gente fez pro anterior. Fazer a aminocentese com 18 semanas, documentou a infecção do feto, troca o esquema, se não documentou, continua, né? E a gente vai ajudar aquele bebê a não ter desfechos desfavoráveis. Se o IgM continuar positivo ou se negativar e o IgG é negativo, a gente sabe que não era nada e foi só um falso positivo e vamos continuar a orientar essa gestante a se prevenir. E aí, por fim, o mais tranquilo é o IgG negativo e o IgM negativo, a gente só vai orientar as medidas de prevenção, tá? Aqui, gente, o que muda? Não vou ficar falando de novo tudão, porque o que acontece? Só lembrar para vocês que quando a gente estiver diante do IgG positivo e o IgM positivo, vamos supor, lá no cenário bem prático, a gestante chegou com 25 semanas, nunca tinha feito nenhum exame sorológico para toxoplasmose, e o primeiro exame que ela pediu veio aquele, IgG positivo e IgM positivo. Bom, vai fazer diferença eu pedir avidez? Nenhuma, porque se ela se infectou há 3 meses, que é o que a avidez vai me dar o ponto de corte, ela estava grávida. Então, ou seja, essa gestante se infectou na gestação. E aí eu vou ter que fazer o quê? Começo a espiramicina. Se eu documentar a infecção no feto, eu troco. Se eu não documentar, eu vou continuar a espiramicina. Se eu não tenho como documentar, se eu não tenho como saber se esse feto está ou não infectado, optem pelo esquema tríplice para a gente prevenir os desfechos ruins nesse bebê. Lembrar que a aminocentese pode ser feita até a 30ª semana, né? Mas eu não sei na vida real qual é a possibilidade dessa... Eu não vejo isso lá no Tropical. Quando esses bebês chegam para mim, independentemente da soroconversão materna ou não, em qual momento da gestação, eu nunca vi uma gestante fazer aminocentese lá. Pelo menos é a minha amostragem. E aí, lembrar, então, que a espiramicina, né, o nome comercial é a Rovamicina, são comprimidos de 500 miligramas e a dose é 3 gramas, até 3 gramas dias, né? 2 comprimidos de 8 em 8, via oral, começar em jejum. Para aquelas pacientes que a gente já foi mais de 16 semanas ou a gente já comprovou a infecção fetal, é o esquema tríplice, né? A pirimetamina, a sulfadiazina e o ácido folínico. As doses estão aqui, vocês vão ficar com os slides, vocês podem depois consultar, tá bom? Uma outra coisa, lembrar que é ácido folínico, não é ácido fólico, tá? Porque o ácido fólico, o toxoplasma, ele consegue metabolizar tanto quanto as nossas células, então não adianta. E aí, o que a gente tem que lembrar com essa gestante, né? A notificação é obrigatória, a gente tem que instituir o tratamento, não deixem de instituir. Posso estar falando muita besteira, mas assim, eu acho que eu ia preferir que essa gestante tomasse essa sulfa e essa pirimetamina, o ácido folínico a gestação inteira, não tivesse nada, do que fazer o que eu vejo lá, que são muitas gestantes que perdem a oportunidade de ser tratada, e esses bebês são infectados. Eu fico 1 ano seguindo esses meninos lá, com coriretinite, com calcificação. Então, eu acho que o maior
gap assim, que a gente tem de problema mesmo é com essas gestantes que não estão sendo tratadas adequadamente. E recentemente eu participei de um podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e eu vi que isso não é uma realidade só nossa. Tem um cara que é uma referência lá em Belo Horizonte, ele é uma das pessoas que mais estuda sobre tóxicos congênita no Brasil, publica um monte, e ele falou também que lá um dos maiores problemas são as gestantes. A gente faz o diagnóstico e a gente não faz nada com aquela gestante. Então, isso é um problema grande. Então, a gente institui o tratamento, acompanha o ultrassom mensal, que eu também não vejo isso como uma realidade nossa, mas tem que tentar, né? Avaliação oftalmológica, anotar no cartão da gestante todas as informações pertinentes. Isso também, como uma médica que pega bastante esses casos na pós-condução, caprichem aí na anotação do cartão, gente, faz muita diferença para a gente estabelecer um vínculo epidemiológico com aquela criança, me ajuda bastante na hora de conduzir essa criança lá no ambulatório e realizar a avaliação clínica e sorológica do RN de todas as mães que têm ou tóxico ativa ou a suspeita clínica. Aí vou falar bem brevemente da tóxico congênita, porque também eu sei que não é muito o especialista que conduz, mas assim, para vocês, não sei se vocês estão no interior ou em ambulatórios que vocês não têm acesso ao especialista, muita coisa vocês conseguem fazer. Então, também acho que é melhor começar o tratamento e depois tirar do que deixar de tratar aquele que precisa ser tratado. Então, as manifestações clínicas, né? Como as infecções são mais tardias, a maioria das crianças nasce assintomática, e quando elas nascem sintomáticas, a gente não tem dúvida do diagnóstico, que é mais fácil, né? Então, a gente pode ter a forma grave, com aquela tríade de Sabin, né? Corioretinite, calcificação e microcefalia, ou a gente pode ter algumas outras alterações mais sistêmicas, como hepatosplenomegalia, as petequias, icterícia e outras apresentações. Aqui eu quis trazer para vocês um artigo que mostra que na ausência do tratamento materno, a evolução para alteração ocular pode chegar a 80%, a calcificação cerebral também é muito incidente, a hidrocefalia e a microcefalia são menos, mas assim, uma criança que já nasce sem poder enxergar é muito triste, né? Então, aquela criança assintomática, ela é a que gera mais dúvida e maior dificuldade de condução dos casos. Você vai fazer o exame físico, vai estar normal. O exame, eu tenho pego muita criança que veio com o teste do pezinho alterado, ela chega para a gente triar e ela já tem corioretinite, já tem cicatriz de corioretinite. Então, encaminhar para o oftalmo para fazer uma fundoscopia, fazer imagem do sistema nervoso central e os exames gerais, né, como hemograma, líquor e função hepática. Então, a gente vai avaliar esse RN que a mãe teve soroconversão ou teve infecção documentada mesmo, né? Fazer de preferência a sorologia pareada, por quê? Aí eu vou explicar também mais lá na frente que a dinâmica dos anticorpos da criança são mais complexos. E normalmente a gente vai ter só o IgG e o IgM já não está mais positivo. Então, essa sorologia pareada da mãe e da criança faz muita diferença para a gente poder interpretar. Completar a investigação, né, com os exames que eu já falei, e naqueles casos que a gente tem dúvida ou que a gente já tem a documentação, vai iniciar o esquema tríplice e vai notificar os casos. Uma coisa importante para vocês que notificam é lembrar que o CID de tóxico congênita é P37.1. Por que eu estou falando isso? Porque depois, para fazer levantamento epidemiológico, a gente tem uma baixa de casos, mas porque as pessoas notificam como B58, que é a tóxico adquirida. E aí a gente tem como se fosse pouco, e não tem pouco, a gente tem muitos casos, né? Então também é uma coisa que vocês têm que ficar atentos. E aí a gente vai pedir essa sorologia pareada, e aí o que a gente pode ver? O que normalmente vem no SUS? IgG e IgM. O IgA eu nunca consegui pedir no SUS, mas no particular tem. E aí são diferentes métodos, só para vocês saberem, cada um tem uma sensibilidade, uma característica, uma superior à outra, mas o que eu acho mais difícil mesmo é a interpretação, e eu queria falar para vocês entenderem como funciona a passagem transplacentária das imunoglobulinas e por que é difícil a gente interpretar.
Então, aqui, só para vocês saberem, antes aqui do birth é a gestação, né, obviamente. E aí vamos lembrar que a mãe vai passar o IgG dela, todos os IgGs, principalmente a partir da 34ª semana de vida. Então, aquele bebê nasce com todos os IgGs de tudo que a mãe já teve na vida dela. É uma imunidade passiva, né? E é uma forma do corpo proteger aquele bebê que nasce sem nenhum IgG, porque ele não teve contato com nada. Então, até mais ou menos 10 a 18 meses, a criança pode ter IgG materno. Né? A gente sabe que acontece isso com HIV, por isso que a gente não pede sorologia para criança menor de 18 meses. E a gente sabe que isso acontece com a toxo, mas diferente do HIV, não existe nenhum exame objetivo que a gente vá lá e pesquise, ou até tem o PCR, mas ele não é viável e tem uma sensibilidade ruim. Então, a gente tem que interpretar a sorologia. E aí, o que vem na maioria das vezes que a gente pede sorologia do RN? O IgG positivo e o IgM negativo. Quando o IgM está negativo, no caso da criança, a gente não sabe se ele se infectou intraútero e já baixou aquele IgM, então está negativo, ou se é um IgG da mãe, né? Por quê? Porque nenhum ensaio, nenhum exame diferencia o IgG materno do IgG da criança. Vem lá, um valor quantitativo, 300. Eu não sei se é da criança, da mãe, só da mãe, né? Então, tem um exame que diferencia, que seria o Western blot, mas eu não vejo isso também na prática, mas também isso é só um detalhe. Então, vamos lembrar que quando eu estou falando de uma criança que coletou a sorologia pareada lá com a mãe, se o IgG da criança é maior do que o da mãe, aquele IgG é dela, porque a mãe não consegue passar a mais do que ele já tem ali, né? Agora, se o IgG da criança vem igual ou menor ao da mãe, eu posso estar diante de uma criança que recebeu todo aquele IgG e vai clarear, né, ao longo do primeiro ano de vida, ou se se é aquele IgG da criança mesmo e vai continuar positivo, né? Então, nessas crianças que a gente pede a sorologia, que eles pedem entre 7 e 15 dias de vida, e vem só com IgG positivo, a gente vai fazer toda aquela triagem. Se tiver tudo normal, pelo Ministério da Saúde, a gente não inicia a medicação e vai repetir a sorologia depois de um mês. Se vem IgG ou IgM, IgG e IgM positivo, aquela criança tem a infecção, a gente não tem dúvida, e vai começar o tratamento para aquela criança. Se a criança vem com IgG positivo e o IgM negativo, mas tem calcificação, microcefalia ou alteração ocular isolada, a gente também tem o diagnóstico confirmatório e pode iniciar o tratamento para essa criança. Então, vamos lembrar que a imunoglobulina, a IgM, não passa a barreira placentária. Então, quando a gente pede sorologia do bebê e vem IgM positivo, eu tenho certeza que aquilo é da criança, tá bom? Lembrar que o exame negativo não exclui o diagnóstico, justamente pelo que eu estava explicando agora há pouco. O IgA é a mesma coisa, não passa a barreira placentária e ele vai negativar mais cedo também. Está positivo, é uma infecção da criança. Lembrar que o teste do pezinho, ele tem sido de grande valia, ele é feito por IgM, né, ELISA de captura, tem uma sensibilidade e especificidade boa, mas como toda triagem, um teste de triagem, ele não é confirmatório. A gente até pega bastante falso positivo, graças a Deus. Então, vocês não podem começar o tratamento baseado na positividade do teste do pezinho, tá bom? E poderia se fazer, que eu acho que dá para fazer no particular, o PCR da placenta ou até sérico. Ele tem uma sensibilidade muito pequena, mas especificidade excelente, mas a gente não tem esse uso prático no dia a dia. Então, quando é que eu fecho o diagnóstico de crianças com toxoplasmose congênita? Quando eu tenho IgG, IgM ou IgA reagentes antes dos 6 meses de vida. Quando eu tenho aumentos progressivos nos resultados de IgG em amostra seriada. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu peguei esses dias uma criança que ela veio, também a mãe teve soroconversão na gestação, não foi tratada, a criança veio.
assintomática, pedimos fundo de olho, ultrassom transfontanela, tudo normal, exame físico da criança normal, e veio lá um IgG positivo de 100, que era a referência que eu tinha lá no Tropical, e o IgM negativo. Aí expliquei para a mãe, falei, olha, hoje eu não consigo falar se a sua filha tem ou não a infecção, mas a gente não vai iniciar o tratamento e vai repetir o exame daqui a um mês. E aí eu consigo te dar mais certeza do pós-situação da sua filha. Aí a gente repetiu com um mês, aquele IgG que nos primeiros 15 dias era de 100, passou para 400. Ou seja, a gente estava bem naquela época da ascensão do IgG, já com o IgM negativo. Então, isso também fecha diagnóstico, tá? Persistência da detecção de IgG após 12 meses, também fecha diagnóstico. PCR positivo no líquido amniótico ou detecção do parasita na placenta em tecidos, mas que também não é a realidade prática, né? Aqui só para vocês saberem como é que se comporta o IgG das crianças que são infectadas e das crianças que são expostas. Então, quando eu tenho uma criança que foi infectada intraútero, o IgG dela até pode dar uma caidinha no começo, porque tem o dela e da mãe, mas ele vai continuar positivo o resto do acompanhamento. E aquela criança que a mãe teve toxoplasmose, mas não se infectou, quando a gente vai fazendo a análise seriada daquele IgG, ele vai caindo. Então, de 100 vai para 50, para 25, de repente ele é negativo, aí eu consigo, se eu tinha dúvida no diagnóstico e já tinha começado a medicação, eu posso tirar, por exemplo. Lembrar que na criança o tratamento é por 12 meses e não é até o primeiro ano, são 12 meses. Você começou a tratar com 2 meses, vai até os 14 meses, né? Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folílico. A prednisona eu vou usar em casos, normalmente, que a gente tem lesão ativa de córeo-retinite. E o segmento, o que eu vou ter que fazer com aquela criança? Eu tenho que fazer ultrassom transfontanela, fundoscopia, vou notificar e fazer avaliação auditiva. A fundoscopia, mesmo que o exame esteja normal, a gente tem que repetir esse exame semestralmente até o 5º ano de vida, tá? É muito comum. E quem tem lesão ativa, lesão cicatricial ou ativa, o segmento tem que ser ainda mais de perto, porque depois o tratamento pode reativar. E a gente tem que reiniciar o tratamento de novo. O Brasil, a cepa brasileira, ela é diferente de todos os lugares do mundo e ela tem uma predileção muito grande pelo tecido retiniano. Então, as nossas crianças têm mais córeo-retinite do que as crianças da literatura dos Estados Unidos e da França, por exemplo, que publica bastante sobre isso. E aí, quem quiser encaminhar as crianças, eu estou lá no Tropical com a doutora Solange, com o doutor Luiz, tem o doutor Rogério que atende essas gestantes. Aí pode encaminhar lá para a gente, porque a gente consegue seguir e fazer os exames que forem necessários, tá bom? Aqui fica meu e-mail para quem tiver dúvidas, se de repente chegar um caso, vocês quiserem discutir, eu estou super à disposição. E aí, agora, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Obrigada. Ninguém tem dúvida? Eu tenho, Ana. Vocês recebem as crianças de todo o estado, de todo o Amazonas, encaminhadas? Eu recebo um monte de TFD lá, assim, que eles chegam e eu até tenho que preencher uma cartinha de contrarreferência explicando que a criança tem que voltar depois de não sei quanto tempo, porque as prefeituras normalmente pagam. Mas eu vou falar para você que eu tenho recebido até pouca criança, baseado no que eu imagino que seja a nossa epidemiologia, sabe? Eu acho que as crianças acabam não chegando muito lá. Na verdade, é porque o que eu percebo da realidade, pelo menos dos meus supervisionados, né, é que eles não conseguem nem realizar a sorologia, né? Eles reclamam. Eu dei essa mesma apresentação para eles, eu dei sobre toxoplasmose na gestação, e acho que tem uns 2 meses que eu falei sobre isso com eles, ou foi mês passado, eu não lembro. E aí muitos me relataram, acho que a maioria me relatou que eles não conseguem nem pedir a sorologia do toxoplasmose durante a gestação.
É muito difícil para eles, né? Então, acho que não chega para ti por esse subdiagnóstico, né? A gente não consegue fazer. Eu acho que o que está salvando muito assim as crianças ultimamente é o teste do pezinho mesmo, porque a maioria dos que a gente recebe são os testes do pezinho positivo. E eu sei que a realidade, né, da atenção primária assim, é muito heterogênea, né? Então, o que é a situação ideal fica longe do que é a vida real, né? Não, com certeza. Até que Manaus... Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Não, era só olhando que, assim, até que em Manaus, trabalhando nas maternidades públicas, eu percebo que não estão sendo pedidos muito as sorologias durante a gestação, né? A maioria das vezes ela chega só com teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, mas qualquer exame laboratorial mais específico é muito difícil delas conseguirem. Nossa, eu não sabia que era tão difícil assim, mas assim, se vocês tiverem, por exemplo, Ana, estou tentando encaminhar um paciente, não consigo, é de tóxico, pode me mandar um e-mail que eu agilizo lá, assim, porque o acesso ao ambulatório, teoricamente, não é difícil, entendeu? Mas eu percebo que tem muita dificuldade, às vezes, pelo próprio CISREG, né? Que eu não sei muito como é que funciona, mas às vezes os pacientes não chegam mesmo. Boa noite. Meu nome é Tereza, eu trabalho aqui em Parintins, supervisionando alguns alunos do Mais Médico. Inclusive, eu tinha pedido justamente que a gente pudesse abrir essa videoaula aqui para Parintins, porque a gente está tendo muitos casos aqui também. Inclusive, a gente tem tido muitos diagnósticos na parte do pré-natal, e aí, também como trabalho também numa maternidade aqui, então a gente, quando nasce, então, às vezes a gente consegue detectar pelo menos com alguns testes rápidos, e até minha mamãe com suspeita dessa toxoplasmose. E a gente também já teve casos também que está vendo ultimamente, e no teste do pezinho estão vindo essas crianças já positivadas. Então, até que mês passado a gente teve uma situação que a mãe, durante o pré-natal, realizando o teste, não apresentava nenhum quadro suspectivo, mas que a criança, agora, quando veio no teste do pezinho, veio positivo para toxoplasmose. Então, a gente, pelo menos os neonatologistas aqui e os pediatras, eles estão tentando fazer o tratamento, né? Então, por isso que a gente até solicitou que essa videoconferência, justamente para auxiliar os médicos de família aqui de Parintins, na conduta e como a gente fazer também para a parte de encaminhar e quais as coisas perspectivas que a gente poderia ter com essas crianças. Inclusive, tem uma que a gente está esperando o resultado do teste pezinho, que ela nasceu com uma hidrocefalia. Era uma mãe indígena, que ela não fez nenhum exame durante o pré-natal, que a gente tem uma dificuldade enorme com os pacientes indígenas para realizar os exames. E o bebê nasceu com a gente no hospital tem umas 3 semanas, com uma hidrocefalia importante, e a gente não sabe realmente qual foi a causa. Então, a gente está até esperando o resultado do teste do pezinho para ver se foi isso que pode ter acontecido com esse bebê. Então, eu acho que... Nesse caso, você até podia pedir as sorologias todas, porque o teste do pezinho, ele não é um teste confirmatório, né? Se você já tem dúvidas do diagnóstico, que a criança nasceu sintomática, aí pede de tóxico, HIV, sífilis, citomegaly, já pede as sorologias específicas, assim, sabe? Talvez falta, eu acho que, ouvindo, né, o que você está falando, talvez realmente falta mais um intercâmbio mesmo de informação, e eu não acho, quando eu vejo esses pacientes que chegam para mim assim, eu acho que se a gente conseguir fazer um bom treinamento, né, colocar uma via de comunicação melhor entre o especialista e os médicos que estão na atenção básica, para vocês tirarem dúvida, eu acredito muito que essas coisas possam ser conduzidas na atenção primária mesmo, e só aqueles casos mais complexos, que vão precisar de uma atenção mais multidisciplinar e especializada, que seja o caso do infecto, né? Porque eu acho triste, né, a situação igual você está falando, tem um monte de caso e aí acaba que ficam dependendo, às vezes, de vir para Manaus e não necessariamente precisa. Com certeza. Mas se você precisar de algo... Foi bem lúcida e bem explicativa, eu acho que todos, sem exceção, vai ter uma outra visão agora quando chegar nos postos de saúde e a importância da solicitação do exame. Se vocês tiverem dúvida, de verdade, pode ir mandando e-mail e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. A Sandra? Eu queria saber... Olá, tudo bem? Oi, tudo. Eu queria saber sobre a ultrassonografia transfontanela, até
quantos anos ou quantos meses para fazer essa transfontanela e o que a gente espera de encontrar, quais as alterações que a gente encontra nesse exame. A ultrassom transfontanela ela pode ser feita enquanto a fontanela anterior estiver aberta, né? Daí, então, varia bastante, porque tem o intervalo de fechamento da fontanela anterior, vai de 3 meses até 1 ano e meio. Então, se você palpa lá, faz o exame físico da criança e vê que a fontanela está aberta, ela pode ser um exame bem útil, e as lesões mais típicas são as calcificações. O que às vezes eu recebo de maternidade é aquela hemorragia intracraniana de grau 1, por exemplo, que está muito mais relacionada a trauma e à prematuridade do que a toxo mesmo, propriamente dita. Então, eu acho que se vocês têm essa possibilidade de fazer ultrassom aí, o que a gente mais procura é hidrocefalia, né? Então, aumento dos ventrículos laterais, principalmente, ou a própria calcificação. Mas o que eu vejo mais, Sandra, aqui, no geral de sintomáticos mesmo, são as alterações oftalmológicas. Eu acho que daí é até um negócio mais difícil, né, de conseguir no interior, né? Um oftalmo que saiba fazer uma fundoscopia de um RN, né? Sim, com certeza, bem difícil. Mas pode fazer um ultrassom também, né? Ocular, isso poderia detectar alguma coisa? Não, porque é uma lesão retiniana, né? E é tecido mole. O que a oftalmo estava me falando, que eu aproveitei esse podcast aí para tirar um monte de dúvida. Ela falou que se a gente aprende a fazer um teste do reflexo vermelho bem feito, a gente consegue identificar algumas opacidades depois do cristalino ali, e a gente, óbvio que é uma alteração indireta, né? Que a gente não consegue fazer, mas pelo menos é uma boa triagem. Então, de repente, numa situação em que a gente tem pouca possibilidade de fazer fundoscopia com um especialista, o médico generalista ser bem treinado para fazer o teste do olhinho já faz muita diferença. Sim, ok, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, a minha seria assim, né, que só para confirmar uma dúvida mais específica que eu tenho, que é assim, a ausência de alterações morfológicas na ultrassom, ela exclui ou não doença fetal, né? Ou se o padrão ouro é só mesmo o PCR do líquido amniótico? Não exclui, viu? Primeiro porque a ultrassom morfológica é operador dependente, e eu vejo que essas ultrassons morfológicas elas são muito falhas, principalmente no interior. Aqui em Manaus eu imagino a realidade de vocês, que não são, por exemplo, não é um cara que fez a GO, depois fez medicina fetal e está fazendo, né? É uma pessoa que normalmente fez curso de ultrassom. Então, eu acho que por ser um exame operador dependente, de forma alguma você pode contar com isso como um instrumento para fechar diagnóstico, né? O padrão ouro é a amniocentese. Então, para a gente pensar se tem ou não infecção fetal, o melhor exame seria fazer a punção daquele útero, tirar um pouquinho do líquido amniótico, mandar para o PCR para ver se tem. É óbvio que quando a gente faz um ultrassom morfológico e você já vê ali calcificação intracraniana, ou você vê uma hepatosplenomegalia, você já vê alguma alteração sugestiva, isso também já diz muito que aquele feto está infectado. Então, normalmente o que a gente tem são gestantes, né, com sorologia positiva, com ultrassom morfológico normal. Então, a ideia é que se passou das 16 semanas, já comece o esquema tríplice com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, para que a extensão dos danos naquele feto seja cada vez menor. Perfeito. Eu falo isso porque, assim, recentemente eu tive essa palestra nova com uma fetóloga, né? E um dado novo que trouxeram é que a maioria das ventriculomegalias, elas só são detectáveis no terceiro trimestre, né? Então, acaba que o morfológico perde isso, porque elas só ficam detectáveis ao exame no terceiro trimestre. E eu tive uma paciente que foi justamente desse jeito no meu pré-natal, do meu serviço particular. Eu acompanhei toda a sorologia dela. E no terceiro trimestre de 32 semanas, ela me apareceu com uma ventriculomegalia suscetível para toxo.
E quando o bebê nasceu, foi confirmada a infecção por tóxon. E ela estava sendo tratada? Só um pouquinho, oi? Ela estava recebendo tratamento? Não, ela era suscetível, assim, nunca tinha tido o IgG positivo durante a gestação. Ela teve no final. Ai, que azar. E a título de curiosidade para os colegas, né? A gente tinha 2 fetólogos que faziam a coleta de líquido amniótico aqui, né? Guiado por ultrassom. Filha, só um momento, amor. Só que elas disseram que o material não estava chegando bem para análise nos laboratórios de São Paulo, né? Então acabava que os riscos não estavam justificando os benefícios do exame. Então por isso que pararam de fazer aqui em Manaus. Ah, não sabia. Mas faz sentido mesmo, né? Porque se você não vai conseguir analisar, vai submeter a gestante àquele risco à toa, né? Mais alguma dúvida? Eu encerro ou alguém encerra? Ah, então tá. Sim, então eu vou ficar à disposição, tá bom, pessoal? Meu e-mail é esse aí. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para discutir os casos com vocês no dia a dia e para qualquer outra eventual dúvida, tá bom? Foi um prazer dar aula para vocês. Obrigada, Aninha. Obrigada. Depois, pessoal, depois a doutora Luciana deverá compartilhar com vocês o link de gravação dessa aula, tá bom? Então, no mais, a gente agradece. Tchau, tchau, gente. Tchau.